Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de legislação empresarial. Hoje estamos iniciando a nossa segunda unidade, onde iremos tratar dos tipos de atividade empresarial. Estamos aqui na presença do professor Diogo, que vai estar aqui com a gente discutindo um pouquinho esse tema. Tudo bom, professor? Como é que o senhor está? Tudo bom, professor Rafael. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e poder estar aqui contribuindo, para o conhecimento dos alunos. Obrigado, professor. Então vamos direto ao ponto. Vamos direto ao Sem ponto. mais delongas. O que são atividades empresariais, professor? Então, atividades empresariais são todas as atividades econômicas, organizadas, ou como os alunos bem viram na unidade 1, planejadas, onde visa o lucro, visa a gestão de pessoas, onde visa a produção de matéria-prima, transformação de matéria-prima e comercialização no contexto geral. Certo, professor. A gente viu também, dentro dessa unidade, das atividades empresariais, que existem alguns elementos que são ditos como elementos principais dessa atividade empresarial. Sim. Que elementos seriam esses? Então, o principal elemento para as atividades empresariais seria o profissionalismo. Mas aí ele vem seguido com a habitualidade, concomitância, a frequência da atividade em si, e o objetivo final que seja o lucro, porque toda atividade empresarial ela tem um objetivo fim que é lucrar. Por isso que a pessoa se torna empresário e começa a atuar numa atividade empresarial. São aqueles 5 pontos que o professor Elber trouxe na aula passada, Na aula que passada. É o profissionalismo, a habitualidade, E organização, porque a atividade ela tem que ter organização, Exato. E a intenção do lucro. Que é o objetivo. Qualquer empresa visa lucro. Não tem como uma empresa não visar o lucro, E quando a gente fala aqui, professor, agora, dos tipos de atividade empresarial, que tipos de atividade empresarial seriam essas? A gente já viu o que era atividade empresarial, quais são os princípios ali que regem essa atividade, mas agora a gente precisaria entender um pouco melhor que tipos de atividades são essas empresariais. Então, as atividades empresariais elas estão divididas em industrial, comercial, prestação de serviço e atividade agrária. Certo. Então a gente pode dizer que basicamente a gente divide em quatro áreas. Quatro áreas. Isso. Prestação de serviço, a área industrial, comercial, industrial e agrária. E agrária. Vamos tentar explicar isso um pouquinho melhor para o nosso estudante. Vamos começar pela área comercial. Essa atividade empresarial relacionada a comércio, como seria essa atividade? Então, exemplo prático dessa atividade. Exemplo prático. Um mercadinho é uma atividade comercial, uma padaria é uma atividade comercial, uma loja de carro é uma atividade comercial. É a atividade ao qual o comerciante, o empresário que atua na área comercial, ele compra o bem que já vem de uma outra atividade, que é indústria, para poder revender o produto. Essa é um exemplo. A gente agora indo para a indústria. Indo para a indústria. A indústria ela tem uma característica que se destaca das outras, por exemplo, porque a indústria ela trabalha manufatura, transformação. Isso, transformação de matéria-prima num produto que pode ir ao consumidor final ou a esses comerciantes que vão adquirir da indústria, Setor automotivo mesmo, a indústria automotiva fabrica os carros, mas especificamente a indústria automotiva vai vender para revendedores, E pode revender para um distribuidor, E nesse caso, esses revendedores, distribuidores também estariam caracterizados dentro da questão do comércio. Do comércio. E aí a gente impacta num terceiro item agora, que é a prestação de serviço. Então, um exemplo prático de prestação de serviço, um escritório de advocacia presta um serviço advocatício. Médicos, eles prestam um serviço de atendimento à saúde pública, no contexto geral. Uma empresa, vamos falar algo mais digamos assim... Mais próximo. Mais próximo. Uma empresa de detetização. Ela usa produtos para prestação de serviço. Então, a empresa de detetização, que trabalha ali com higiene, com sanitização de ambientes, ela está prestando um serviço de controle de pragas. E agora a gente vai chegar na área que os estudantes não sabem, mas eu sei que você domina muito,
que é dessa área aí do ramo, do ramo agrário, né? O ramo agrário, um ramo que está numa crescente e o Brasil é um cenário importantíssimo nesse ramo, né, que é o agrário, que atua diretamente com a produção agrícola e com a pecuária, né? E a diferença, a produção agrícola está ligada ao plantio, à colheita, né, de legumes, verduras, frutas, né? E a pecuária está ligada diretamente ao controle e criação de animais, né? A palavra pecuária ela vem do latim pecus, que vinha de gado, cabeça de gado, né? Iniciou-se isso como cabeça de gado. E é isso, a área agrária hoje no Brasil é a maior área, eu acho, que está em atuação aí. E o Brasil é o país, se não for o mais importante, mas um dos mais importantes nessa área, nesse ramo empresarial, que é o ramo agrário. Eu posso dizer que eu passei por alguns deles. Eu acho que eu não passei pela indústria, né? Você sabe a minha história. Sim. Eu fui da prestação de serviço, eu trabalhei com consultoria, atuo de certa forma com a prestação de serviço aqui como professor. Já atuei também na área de comércio, tive gráfico, outras coisas, e também atuei na área agrária, né, gerenciando algumas fazendas, então tive essa oportunidade de passar, ainda não tive a oportunidade de passar pela indústria, mas é bem interessante que a gente consiga compreender e conhecer todas essas áreas, o nosso estudante, ele consiga entender melhor e consiga captar melhor essa diferença dessas atividades empresariais. E agora, para a gente poder fechar aí com chave de ouro para o nosso estudante, para você, professor Diogo, qual é a importância de entender os diferentes tipos de atividade empresarial no contexto do direito empresarial? Então, professor Rafael, e os alunos, né? É muito importante entender esse contexto a diferença das atividades empresariais para o âmbito do direito empresarial, porque cada atividade empresarial ela vai ter uma peculiaridade legal, uma normativa. Então, cada tipo de empresa, cada ramo empresarial vai ter que atender a uma normativa legal. E isso, para os empresários e os próprios advogados dos empresários, é importante, porque eles vão ter uma diretriz melhor para a tomada de decisões, de como agir perante o mercado, como agir com os seus clientes, como poder atender melhor os clientes. Então, é muito importante todo empresário saber sobre o aparato legal que vai reger o seu tipo de atividade empresarial. Ou seja, conhecer melhor a atividade empresarial vai fazer com que ele tenha um ponto norteador dentro do direito empresarial, certeza, direcionado para aquela área de atividade que ele está atuando. Com certeza, com certeza. Todas as tomadas de decisões de um empresário hoje, ela precisa estar respaldada pelo aparato legal que vai reger o seu tipo de atividade, para ele saber como ele vai atuar. Bom, eu gostaria de agradecer a participação aqui do professor Diogo e convidar vocês para ficar aqui atento e a participar lá, ler nosso e-book, ver nossos artefatos. Isso. E acompanhar nossas próximas aulas, queremos discutir um pouco mais sobre o direito empresarial. Obrigado, professor Diogo. Obrigado, professor Rafael. Obrigado, aos alunos.